Pessoal, podemos voltar? Podemos retomar? Sim. Eu queria ouvir você sobre esse slide que eu deixei aqui. Ó. Eu deixei aqui o slide 8. Eu queria que a gente discutisse isso. Hein, gente? Tá todo mundo vendo o slide 8? Sim. Hein, gente? Vocês estão vendo o slide 8? A gente pode retomar agora? Sim, pode. Oi, eu tava sem fone, por isso que eu fiquei perguntando, foi mal. Eu esqueci de colocar o fone. Hein, gente, o que vocês entendem para esse slide 8? Eu queria ouvir vocês. Paradoxo, né? A indústria do turismo vende seus destinos como originais, enfatizando a natureza não turística dos destinos. Ou seja, essa distinção entre turista e viajante foi incorporado pelo mercado, né? Pela indústria do turismo. Então, o marketing, né? Você passa, a indústria do turismo passa a vender um local, um destino turístico, como um local não turístico. Né? Por isso, esse termo paradoxo. Né? Eu queria ouvir vocês em relação a isso. Isso tem a ver com. Um momentinho, deixa eu só olhar. Isso tem a ver com que o Goffman, acho que é o nome, falou que, tipo, tem um tipo de turista que está obcecado em ter uma experiência autêntica, mas só que como aí, tipo, é vendido para ele uma experiência, mas só que ele não é autêntica, mas só que ele toma isso como autêntica e isso, tipo, mostra mais que as pessoas querem é, ter autenticidade, mas não tá muito atento à ideia de autenticidade em si. Tem a ver com isso? Sim, você colocou de uma forma um pouco. Não estava muito claro, mas sim. É a ideia de que o próprio mercado e os próprios turistas reconhecem essa padronização, reconhecem a saturação dos locais turísticos. Né? Ou seja, não é segredo para ninguém, né, que existem territórios e existem locais, né, que têm uma saturação turística. Essa saturação implica em fila, implica em padronização, implica em uma certa repetição, uma certa monotonia. Ou seja, o mercado reconhece isso, os turistas reconhecem isso, só que o que o mercado vai fazer? Ele vai pegar o conceito de autenticidade, não conceito, né, mas vai pegar essa ideia rasa, genérica, né, difusa da experiência turística autêntica e vai colocar isso como um produto, ou seja, não é a autonomia do sujeito que determina a autenticidade para o mercado, né, para o marketing turístico. É o destino, é o local. Né? O que a gente está vendo aqui é que não é que o que determina a autenticidade da experiência turística, e a gente só sabe isso quando a gente levanta dados, faz pesquisas com os turistas, é a autonomia dele. Autonomia de tempo, de deslocamento, de espaço, é a busca por interação, né, com a população e a cultura local, é a troca cultural com a população local. Então, a autenticidade, na verdade, é um conceito que ele é preenchido por outros conceitos. Ou seja, é um conceito que ele tem que ser desmembrado. Para a indústria, não. Para a indústria, a autenticidade está no destino.
né, para o mercado, para o marketing turístico, você resolve a autenticidade com destino. Então, em vez de você ir para o Espírito Santo, que é um local saturado, né, que todo mundo entende que é uma experiência saturada e padronizada, você vai para as Bahamas, que lá é diferente. Né, lá é mais longe, lá é mais caro, lá o mar é diferente, a praia é diferente, a comida é diferente. Na verdade, lá também está saturado. Né, você vende também um local saturado. Ou você vai para as ilhas, para a Polinésia francesa, né, que é lá na Oceania. Sim, mas lá também está saturado de turistas. Então não é o destino que define a autenticidade da experiência turística, mas é a autonomia de tempo. É isso que a indústria, o marketing não vai tratar disso. O marketing turístico não dá conta disso. Né? Quem dá conta disso são as pesquisas. É uma discussão empírica e conceitual. Né? Então é interessante isso. É interessante que o mercado vai se apropriar dessa de uma forma simples, né, da autenticidade, para vender mais destinos para os turistas, né? Então essa aqui é a discussão. Hein, gente? O que vocês acham disso? E, gente, eu queria ouvir vocês. Eu queria saber se vocês estão aí. A Ana Luísa, a Giovana, a Lara. Eu quero ouvir vocês, porque senão eu não sei se vocês estão discutindo. Pode falar, Norma. Se vocês estão dormindo, se vocês estão vendo série Game of Thrones, que já acabou, né? Sei lá. Tá bom? Eu quero saber se vocês estão acordados. Tá bom? Pode falar, Norma. Hoje Pode falar, Norma. eu acho que travou, falhou. Pode falar então, Priscila. Depois eu vou ver. Ah, não, agora eu vou. Oi, Norma, agora tá bom, pode falar. Eu tô falando, só que eu acho que você não tá ouvindo. Tá? Meu áudio hoje está muito ruim, né? Depois eu vou ouvir na aula gravada. Mas tá conseguindo ouvir? Agora sim. Sim, né? Eu fico pensando com relação às grandes metrópoles, essa questão de autenticidade, eu acho que também depende da localização que você está numa grande metrópole. Porque são muitas sociedades, digamos assim, um pouco diferentes, comunidades diferentes numa só cidade. Né? Então, essa questão de autenticidade depende de onde você está inserido também naquela grande metrópole, né? Naquela sua viagem. Né? Você não vai só conhecer os grandes monumentos. Sim, você tem razão, Norma, você tem razão. Uma sociedade, na sociedade contemporânea que a gente vive, democrática, capitalista, urbana, existe uma heterogeneidade muito de grupos sociais, de grupos culturais. A gente vive uma sociedade muito heterogênea. Então eu posso interagir com pessoas de que eu não tenho nenhuma identificação. Eu posso interagir com pessoas, sei lá, de uma religião completamente diferente do que eu conheço, ou de um estilo de vida, né, completamente diferente que eu conheço, ou de um estilo, de um padrão de consumo, por exemplo, vegano, por exemplo, né, completamente diferente do meu estilo de vida, ou religioso, ou cultural, né, como eu disse, das mulheres árabes. Né, a gente tem muito preconceito, existe muito preconceito com relação à religião islã, aos muçulmanos, né, a cultura muçulmana. Então existe muito preconceito e existe muita ignorância. Então quando a gente interage com pessoas que a gente desconhece, que a gente tem preconceito, né, então é interessante esse choque. Né, e isso pode acontecer na cidade, numa metrópole, né, que é muito heterogênea. Então esse ponto que você falou é interessante, sim. Né? Claro, para isso você tem que ter abertura também. Você tem que circular na cidade. Você não pode ser uma pessoa que tem uma cabeça fechada ou que tem uma identidade muito rígida. Então você tem uma identidade que tem a ver com o seu estilo de vida, né? Você é uma pessoa com um estilo de vida, sei lá,
a sua religião, por exemplo, exige você ter uma identidade muito forte, muito firme, que se opõe aos outros, então você não vai circular na cidade. Né? Ou o seu estilo de vida, uma pessoa conservadora, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, né? Então o conservadorismo político, o conservadorismo moral, impede que a gente interaja com pessoas distintas da gente. Né? Então você tem razão. Né? A circulação na cidade é fundamental, porque a cidade é muito desigual, muito heterogênea, muito diferente. Né? Se a gente só interage com quem é igual a gente não conhece a cidade, não conhece a riqueza, né, cultural dos grupos, né, que compõem a nossa sociedade. Né? Então você tem razão. Mas pode falar, gente. O que mais vocês iam falar? Professor, quando você faz aqui a distinção, é só um detalhe só. Quando você faz a distinção do conceito de autenticidade, numa ponta você falou que está as empresas, as agências, né, as empresas de marketing, e na outra ponta são os estudantes de turismo. Eu acho que eu perdi, fiquei desatenta aí. Não ficou claro. A sua dúvida, Priscila, não está claro. Refaça, por favor. Eu não entendi. Ah, sim, desculpa. É porque você falou assim que o conceito de autenticidade, ele é distinto. Que as agências, elas vão consolidar essa autenticidade no destino da viagem, né? Entendeu essa parte? Entendi. Agora eu entendi. Eu disse Isso. que os próprios turistas e as próprias agências, o próprio mercado turístico reconhece que existe uma saturação, né? Que existe uma padronização da experiência turística. Né? Claro, não precisa ser nenhum gênio, né? Nenhum Einstein para reconhecer isso. Aí, o que o mercado turístico faz? Ele começa a falar que um destino não é turístico. Ele faz essa distinção. Não, o destino turístico é um destino muito saturado, tem muita gente, existe poluição ambiental, existe poluição sonora, existe congestionamento, existe fila. Ou seja, o marketing turístico começa a vender o destino como não turístico, como um destino autêntico. Ou seja, coloca autenticidade no destino. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Né? Nessa disciplina, em outras disciplinas que vocês vão cursar, em outros textos que vocês vão ler, se apropriar e ter uma postura, ter uma compreensão crítica, vocês vão ver que a autenticidade não está no destino. A autenticidade está na autonomia. Né? Está na autonomia em relação ao tempo da pessoa. Se eu controlo o meu tempo, se eu controlo o meu deslocamento no espaço, se eu tenho... se eu busco a interação, né? Se eu busco a troca cultural, a autenticidade está nisso. Né? E no marketing turístico, não, marketing, o mercado vai sempre te vender uma praia mais distante, uma praia mais vazia, não é isso? Né? Isso acaba gerando isso acaba refletindo, na verdade, uma elitização do turismo. Então, se eu vou em Guarapari, eu vou numa praia comum, de farofeiro, uma praia sem graça, uma praia saturada. Se eu vou em Búzios, eu vou numa praia mais elitizada, mais cara. Se eu vou nas Bahamas, eu vou numa praia mais elitizada. Se eu vou na Polinésia Francesa, que é lá do outro lado do mundo, perto da Oceania, eu vou numa praia mais elitizada ainda. Ou seja, o que está sendo vendido aqui não é autenticidade, na verdade. O que está sendo vendido aqui é o custo do seu consumo turístico. Né? Então você vai para uma praia mais elitizada, só isso. Né? Tem a ver com custo, não tem a ver com autenticidade. Você entendeu? Sim, obrigada. Mas pode falar, gente. Eu quero ouvir vocês mais sobre isso. O professor, então, tipo, para medir a autenticidade é pela autonomia. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a pesquisa, porque cada viajante cada pessoa é diferente. Então, tipo, não dá para generalizar tudo, né? Na verdade, a sociologia está interessada em como que os turistas, né, como que um grupo social atribui sentido para aquela experiência. Então, não é um indivíduo só. Não é a Priscila, a Giovana, a Norma,
o Vinícius, o Wagner, o Frederico, né? Nós vamos, ou seja, a pesquisa sociológica está interessada em como que a gente vai ter uma compreensão coletiva daquela experiência, né? Então, para isso, nós vamos operacionalizar a pesquisa, né, o conceito de autenticidade, em variáveis que podem ser mensuráveis, né? Então, quanto tempo você ficou lá, Giovana? Foi você que escolheu o destino ou foi uma agência, né? Você seguiu roteiros rígidos, você tinha autonomia em relação aos roteiros? Você só interagiu? Então, essas perguntas vão ser respondidas por todo mundo, né? E aí, a partir da experiência de todo mundo, do coletivo, que a gente vai ter uma compreensão se uma experiência no Beach Park é mais ou menos autêntica. Se uma experiência no Beach Park é mais ou menos... Lembra, são polos, né? Tem uma gradação aqui entre uma experiência mais padronizada, mais alienada do território, onde a interação é exclusiva com os servidores, com os trabalhadores dos serviços turísticos, para uma experiência no polo oposto. Então, eu vou fazer essa pergunta para todo mundo, para a Priscila, para a Giovana, para o Vinícius, para o Wagner, para mim, né? E a partir desse levantamento de dados com um conjunto de turistas, que a gente vai classificar essa experiência. Por isso que os autores constroem tipologias. Essas tipologias são de um sujeito mais passivo, alienado, que busca serviço e conforto, está no extremo, e aí a tipologia vai mudando, né? Tem gradações, até chegar no polo oposto, né? No outro lado da polarização, que é um sujeito que tem total autonomia, que busca interação, que busca imersão. É isso, entendeu? A gente não vai criar uma tipologia individual, personalizada para o Wagner, para o Vinícius, para a Priscila, para a Giovana, para a Norma, não. Essa tipologia tem que dar conta de um conjunto de turistas. Ela vai explicar se a experiência do Wagner foi mais alienada, mais padronizada, e a experiência do Vinícius teve mais autonomia. Ele buscou mais interação, buscou mais imersão. Está no meio aqui dessa escala. A gente tem uma escala com dois polos, né? Entendeu? Entendeu, Giovana? Perdão. Eu entendi sim. É porque eu fico pensando, tipo, eu fiz uma viagem. Ai, desculpa, eu tava barulho na rua. Se não der pra escutar, pode falar. Eu fiz uma viagem, tipo, que eu não. Eu fechei com uma agência, só o hotel e o avião. Mas, tipo, ao mesmo tempo eu tinha lido antes textos sobre o lugar, e aí eu acabei indo mais pra museu e essas coisas. Mas lá mesmo eu acabei também pegando, tipo, o trem do que tinha na hora, sabe? Foi meio. Então eu não sei dizer se ela foi autêntica ou não, porque ao mesmo tempo que eu não tive uma agência em cima, eu fiz as minhas coisas, eu fiquei muito no meu mundo, sabe? De conhecer o lugar e não tive muito contato com as pessoas. E aí eu fico meio tipo, como é que eu classificaria esse tipo, sabe? Sim, a experiência concreta da gente, ela é fundamental. A sua experiência concreta, né, essa que você está trazendo para a gente, ajuda a ver como que é complexo mensurar, aplicar o conceito de autenticidade. Mas eu posso aplicar, né, o que os autores, o que essa abordagem conceitual está dizendo para a gente é que a interação é fundamental. A interação é um conceito fundamental para mensurar a autenticidade. O contato com quem mora no território, né? Os roteiros que você... os equipamentos culturais, locais e territórios que você conheceu na cidade que você viajou. Então, se são roteiros muito rígidos, ou seja, todo mundo que vem... O que é roteiro rígido? É um roteiro que é padronizado, né? Que todo mundo que vem em Belo Horizonte sempre vai no Mercado Central, no circuito da Praça Liberdade, em Inhotim, que é aqui pertinho, em Brumadinho. Então, esses roteiros acaba que consome o tempo de 90% dos turistas. Então, se eu fizer uma pesquisa com 1.000 turistas que vieram em Belo Horizonte, 10 mil turistas que vieram em Belo Horizonte, vou fazer uma pesquisa por
Facebook, né? Eu disparo um questionário do Google Forms, eu disparo um questionário e 10 mil turistas responderam. Desses 10 mil turistas que vieram em Belo Horizonte, 90% ficaram nesses roteiros rígidos. Mercado, Pampulha, Inhotim, por exemplo. Né? O Mercado, Pampulha e Circuito da Praça da Liberdade. Então, o território se esgotou nesses roteiros rígidos. Então, essa é uma experiência, segundo a literatura, a gente pode definir como uma experiência padronizada. Porque Belo Horizonte não se esgota só em 3 roteiros. O território, a história da cidade, a cultura da cidade é muito maior do que esses 3 locais. Você entendeu? Então, tem como a gente operacionalizar, a gente aplicar essa discussão entrevistando 10 mil pessoas. Né? Eu mando, disparo pelas redes sociais. Né? E aí eu vou ver quanto tempo que as pessoas ficaram. Né? Quais foram os locais que elas visitaram. Né? Elas interagiram com a população local. Então, um exemplo bom para a gente discutir isso é o turismo de realidade, o turismo de favela. Né? A princípio, uma experiência do turismo de realidade, do turismo de favela, era autêntica. A princípio, sim. A princípio, qualquer turista que for para o Rio de Janeiro e visitar uma favela é uma experiência autêntica, só que não necessariamente. A gente precisa investigar, precisa coletar dados de como que ocorreu aquela experiência turística, né, para saber se ela é autêntica ou não. Então foi numa van e ficou 4 horas dando volta na favela, tirando foto. Né? É um turista estrangeiro que não falava português, que tinha uma barreira do idioma. Então foi o guia que mora em Copacabana, onde a agência se localiza em Copacabana, uma pessoa branca que fala inglês, que traduziu aquela realidade para o turista. Ou o turista aprendeu português, ou o turista ficou numa casa, ficou num hostel, na favela que ele foi visitar. Então, tem várias favelas do Rio de Janeiro, ou comunidades, né, que tem hostel, que tem local que os turistas podem ficar, né, que eles pagam. E aí o turista vai interagir com a população do bairro, daquela comunidade, daquela favela que ele fica. Ele vai conhecer, ele aprende o idioma, aprende português. Você entendeu? Então não é o destino em si que define se uma experiência autêntica ou não. É a experiência, é a interação, é a apropriação do território. Isso é que define. E é isso que a gente pode mensurar. Né? Mas para isso a gente tem que fazer coleta de dados com os turistas. Né? Mas pode falar, Wagner. É mais referente a uma dúvida que está no texto, quando fala sobre passar a vender os destinos como originais. Quando se trata de destinos originais, faz referência sem autêntico mesmo ao local ou não autêntico? Sim. Quando o marketing turístico se apropria desse produto, né, lança esse produto, destinos originais, é isso. Ele reconhece que existem destinos que estão saturados, como o Espírito Santo, por exemplo, né? Cabo Frio, algumas praias do Espírito Santo, ou qualquer destino vai estar saturado. Então, ele vai vender um outro destino como se o simples fato de vender um destino fosse uma experiência autêntica. Né? O que não tem sentido. Se a gente estuda esses autores que a gente está vendo, os textos dele, a gente está vendo que a discussão sobre autenticidade é muito mais complexa do que isso. Não se trata de eu ir para a praia, de eu ir para uma praia diferente, uma praia mais cara, uma praia mais longe. Então o marketing turístico vai dizer isso para o turista, olha, não vai para Cabo Frio não, porque lá só tem gente, o mesmo povo, os mesmos mineiros, é um local sem graça, é um local que já está saturado, já está poluído, tem sujeira. Vou te vender uma praia lá no Mediterrâneo, nas Ilhas Canárias. Quando você chegar lá, você vai ver que o lugar está saturado também. Tem 1 milhão de turistas europeus lá. Então não se trata de vender destino, se trata de como que a sua experiência ocorre, como que o tempo, né, como que a sua autonomia em relação ao tempo, aos roteiros, a interação com a população local. Você entendeu?
Entendi. Então, quando dá uma sugestão de um novo atrativo turístico, de um novo local para a pessoa ir visitar, é, ele quer dizer, então, que esse destino é original, esse destino turístico é original, e esse que Claro, já está saturado, não, por é, conta da poluição. na verdade é difícil achar um destino que não está saturado, né? Aham. A gente vive num mundo globalizado. A gente vive num mundo em que a classe média nos países europeus, né, ela é grande parte, né, ela tem um capital econômico, um capital educacional que permite as pessoas viajarem. Então, a gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade desenvolvida, uma sociedade urbana. Então, a massificação é irreversível, é um processo irreversível. À medida que as pessoas têm acesso ao capital educacional, ao capital financeiro, ao capital cultural, né? Então, a classe média passa a representar a maior parte da sociedade. Nos países europeus, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na China, no Brasil, né? Claro que cada país tem o seu processo histórico econômico, né? Vai mostrar se esse país tem mais, avançou mais, né? Democratizou mais o acesso ao turismo. Você entendeu, Val? Entendi, sim. É todo um contexto, né, que se traz, porque realmente não existe um destino original, de fato. É, Mas eles colocam mais para encenar, né, aquele discurso encenado mesmo para o turista, é né? é uma compreensão de que o turista tem que mudar a sua praia. Então ele vai mudar do Espírito Santo e vai para Pernambuco. Depois de Pernambuco ele vai para Uhum. uma praia mais exclusiva no Caribe. E assim vai. Entendi. Não é o destino que define se uma experiência é original ou autêntica, né? É, verdade. Obrigada. Agora, eu queria ouvir vocês agora em relação ao texto 2. Vocês conseguiram ler o texto 2? O texto da Eu Adriana, comecei a fazer uma leitura. da Adriana É. Pistelli. Esse é um texto interessante, né? Ela vai discutir exotismo e autenticidade, né? Relatos de viajantes à procura de sexo. É uma pesquisadora feminista, né, do grupo chama PAGU, um grupo de pesquisa feminista lá na Unicamp, na Universidade de Campinas, em São Paulo. Uma pessoa que publica muito, uma pesquisadora muito produtiva, muito renomada, né? E aí vocês leram a discussão sobre, ou seja, é possível ter uma experiência autêntica no turismo sexual, ou seja, quando turistas vêm para o Brasil, né, turistas europeus, por exemplo, e vêm com uma concepção, né, do corpo feminino, né, de o que é a mulher brasileira, né, vem com preconceito, né, com ideias do marketing turístico, né? Então é interessante isso. Aí ela vai discutir essa autenticidade na experiência do turismo sexual. Claro que a gente está falando de turismo sexual entre pessoas adultas, né? Não é crime turismo sexual. É crime quando envolve exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí é crime, claro, é um crime gravíssimo, né? Mas então ela traz essa discussão da autenticidade, o choque cultural entre homens, né, europeus e mulheres brasileiras, né, nativas, né, do Nordeste. Ela estuda muito esse turismo sexual no Nordeste, né, em turistas europeus que vão para Fortaleza, Recife, etc. Vocês leram o texto? O que vocês acharam dessa discussão? Eu quero ouvir vocês. Professor, você falou que não é crime a pessoa viajar com esse intuito. Claro, Só claro. que, pelo que eu sei, é crime quando é divulgado dessa forma, né? É divulgado o turismo sexual. Sim, sim. Na verdade, nos anos, Entendi. uma parte do imaginário turístico, né, é importante a gente compreender a história, né? Uma parte do imaginário turístico sobre o Brasil foi construído com uma concepção de uma concepção bem, uma concepção machista, né?
de que um atrativo do Brasil seria o corpo feminino, né, que seria um corpo dócil, né, sobre o corpo feminino que é dócil, que é subserviente, que é um produto. Então, uma parte do imaginário sobre o turismo brasileiro, praia, sol, sexualidade, né, foi construído em cima do corpo feminino como um produto. Então, o que essa antropóloga está pesquisando, né, é como que os turistas europeus entendem na interação deles. Né? Aqui tem uma interação. Na interação deles com mulheres brasileiras, né, mulheres negras, mulheres pardas, né, mulheres brancas, mas especialmente mulheres pardas e negras, né, como que é se essa interação ela pode ocorrer, ela pode se transformar numa interação autêntica, né, ou se ela vai manter esses estereótipos, esse imaginário, né, permeado por preconceito, né, do que é a cultura brasileira, do que é o turismo no Brasil, né, do que é a sexualidade da mulher brasileira. Então, esses são temas sensíveis e complexos, né, e é isso que ela quer identificar. Ela quer ver como que as mulheres se veem, como que as mulheres veem os turistas, né, como que os turistas se veem, como que eles percebem as mulheres. É interessante isso, né? É possível ter a pergunta é possível ter uma interação autêntica nesse tipo específico de turismo? Ou não? O que vocês acham? Alguém leu o texto? Eu li. Eu acho que, por uma parte, sim, porque para eles chegarem nesses lugares que são cercados sexo, né? Eles têm interações. A gente a gente não está falando de prostituição, né? A gente não está falando de mercado de sexo assim, organizado. A gente está falando de interações entre pessoas. Então o sexo aqui está dentro das interações entre as pessoas. Existe turismo sexual, claro, para bordel, para uma indústria da prostituição. Né? Mas aqui no caso do texto dela, não é esse o caso. Existe turismo sexual dentro da indústria, né, de prostituição, na Ásia, no Brasil, em vários lugares. Mas nesse caso não. Nesse caso a interação é uma interação entre pessoas que não passam por esse mercado da exploração da prostituição, né? Mas pode falar. Ah, entendi. Então, eu acho que não tem uma experiência autêntica, porque eles já chegam com um preconceito. Também há uma relação de poder em relação às mulheres, né? Então, acho que eles não estão em busca de algo diferente, porque eles encontram lá na Europa, né? Que teve até uma citação de um homem que ele disse que as mulheres europeias são frias e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eles entram em contato com algo novo, mas também eles já têm um preconceito. Então, eu acho que não é autêntico. Aí, na verdade, ela vai entrevistar as mulheres. Né? Ela vai entrevistar as mulheres e vai entrevistar os turistas estrangeiros, né? Os turistas europeus. E aí, ela coloca no título da pesquisa dela. Isso é uma pesquisa que ela fez entrevistas, né? Levantou dados com os turistas e as mulheres brasileiras. Aí no título do texto ela coloca esse conceito de exotismo e autenticidade, né? Relatos de viajantes à procura de sexo. Então, aqui exotismo, aqui o conceito de autenticidade, da mesma forma que o mercado entende a autenticidade como vender destino, né? Não vai mais, né? Não vamos vender mais a praia saturada do Espírito Santo, vamos vender uma praia no Nordeste. Não vamos vender mais a praia do Nordeste, vamos vender uma praia no Caribe, etc. Ou seja, do mesmo jeito que o mercado turístico entende a autenticidade como destino, um destino que tem a ver com uma certa elitização, né? Aqui a autenticidade está, o conceito de autenticidade está embolado, né? Ele está colado no conceito de exotismo. Né? Então, o que é exótico no Brasil? Né? É a cultura brasileira, é a sexualidade
da população brasileira, da mulher brasileira, né? Porque, então, esse exotismo tem a ver com esse imaginário que a própria indústria do turismo, né, construiu. E até os anos 70 e 80, não sei se vocês sabem disso, né, mas o Ministério do Turismo, a Embratur, né, Empresa Brasileira de Turismo, ele vendia a imagem do turismo, vendia a imagem do país como atrativo turístico associado a calor, né, praia e o corpo feminino, ou seja, carnaval. Era festa, carnaval, sexualidade. Né, e aí uma sexualidade como produto. Né. Então isso acaba permanecendo. Hoje o governo não faz mais isso. Hoje não existe mais campanhas do governo federal, né, ou dos governos estaduais promovendo o Brasil com esse tipo de atrativo. Não é mais aceitável, né? Mudou. A sensibilidade dos governantes, da sociedade mudou. Não existe mais bunda, né? Antes era uma propaganda de uma bunda. Bunda, sol, praia, carnaval. Então, mas esse tipo de imaginário permanece ainda, né? E você tem agências, né, privadas, né, agências que estão no mercado que vendem essa associação, né, entre autenticidade e exotismo. Né? O que significa exotismo? Né? O que significa exotismo no contexto do turismo? O que vocês acham? Como que a gente pode destrinchar esse conceito de exotismo? Hein, gente? O que significa exotismo no contexto do turismo no Brasil? Professor, tem a ver com hedonismo, que é essa busca latente pelo prazer, pelo exótico? Sim, tem a ver com uma ideia de que o turismo é uma espécie de paraíso, né? Ou seja, não é um local de férias só, né? Existe esse exotismo aí, existe uma construção de uma fantasia em cima do destino turístico, né? Ou seja, normalmente as pessoas tiram férias para descansar, para relaxar, para sair da rotina. Então o exotismo aqui é que você vai ter uma experiência original, autêntica, né? Claro que isso tudo é construído pela indústria do turismo, né? E isso tem a ver com a concepção do Brasil. Como que o Brasil, como que o território litorâneo, né? O território de praia é visto pelos europeus, né? Só que aí ela entrevista as mulheres, ela entrevista os turistas, a autora do texto. Aí ela vai descobrir que as pessoas atribuem um sentido para aquela interação. E muitas dessas interações, que não passam pelo mercado de prostituição, né, passam pela interação de pessoas, muitas dessas interações viram relacionamentos, e viram casamentos. Então ela vai acompanhar, tem um outro texto dela, que ela vai acompanhar as mulheres brasileiras que casam e mudam para os países europeus. Vão morar na Itália, por exemplo. Então é uma moradora, uma nativa brasileira, né, interage com um homem, um turista europeu, branco, normalmente eles são brancos, as mulheres são pardas, negras, né? Isso que a Milena chamou a atenção é claríssimo, né? Essa assimetria de poder, né? São homens europeus, brancos, com capital educacional mais alto, com capital financeiro, né, mais alto. E as mulheres são mulheres com menor capital educacional, menor capital financeiro, né, que moram na periferia dessas cidades, né? Ou seja, tem toda uma assimetria de poder, né, entre homem branco e mulher não branca, no imaginário das sociedades, né? Além do capital educacional e do capital econômico. Mas essas interações, via turismo, né, via um espaço de suspensão das regras, de lazer, de ócio, de hedonismo, né, como a Priscila chama a atenção, as interações são concretas, são reais. E essas interações acabam virando relacionamento. Uma parte dessas mulheres que tem essas interações afetivos sexuais com os turistas, né,
acaba mudando para a Europa. E aí, o que ela quer entender, o que a autora quer entender, o que significa isso, qual que é a percepção delas sobre essa sair do Brasil. O que significa, né, casar com um europeu, casar com um turista europeu, né? Namorar primeiro, claro, né? Ter um relacionamento, aí o turista volta para a Europa, depois no ano seguinte ele volta, entendeu? Então é interessante, isso mostra que é uma experiência autêntica na medida em que a interação permeada por imaginário, né, por assimetria de poder, né, essa interação é concreta e ela se desdobra, né? Uma parte das mulheres acaba casando e indo viver fora do Brasil. E viver fora do Brasil tem um significado para essas mulheres, né? Um significado de mobilidade. Aqui no Brasil elas têm uma posição na base da pirâmide, né? A gente fez uma lição sobre estratificação social, sobre mobilidade. A sociedade é uma pirâmide. Então você tem os estratos, né? O estrato mais alto até o estrato mais baixo, a base da pirâmide. Normalmente essas mulheres têm baixo, então na base da pirâmide tem baixo capital educacional e de renda, né? E de moradia. E aí quando elas migram para a Europa, e o turismo, através do turismo que possibilita essa mobilidade, né? Elas acabam tendo uma mobilidade, elas acabam tendo uma mobilidade que elas não teriam no território que elas vivem, né? Então é um tema complexo, né? A autora está interessada na interface entre o turismo e a imigração internacional, né? Entre o turismo, entre grupos sociais que têm uma simetria de poder, né? Que são muito distintos, né? Então mostra como o turismo é um fenômeno social complexo, está associado com imigração, associado com uma perspectiva de mobilidade, né? Uma mulher que está na base da pirâmide, ela tem mobilidade, né? Ela deseja essa mobilidade. E como que os preconceitos dos turistas, né? Como que eles vão sendo quebrados pela interação, né? Mas quem mais leu o texto? Eu quero ouvir vocês sobre esse tema, né? Como o turismo é tratado como um fenômeno social complexo, né? Quem mais leu o texto? A Lara leu o texto, Larissa Prado, Luana. Cadê vocês? Eu quero ouvir vocês. Dúvidas, né? Questões, né? Eu não me texto, professor. Eu vou estar acompanhando. Sim, mas o que você acha dessa discussão? Hein, gente, a gente tem que aproveitar a aula síncrona. Luísa Fonseca, cadê a Luísa Correia? A Nívia. A gente tem que aproveitar a aula síncrona para a gente quebrar a cabeça junto, para a gente buscar entender, né, os conceitos e tentar entender através de exemplos, de experiências concretas, né? Professor, eu não li o texto, mas eu tô tentando entender aqui. Então, nessa... Hein, gente? né? Então eu vou falar, eu vou cobrar de vocês a leitura do texto para a próxima aula. E na próxima aula vocês têm que me entregar. São trabalhos avaliativos, né? Que tem avaliação, que eu vou dar nota para vocês. Vocês têm que me entregar uma síntese da aula, a síntese do texto 1, que é o texto do Bernardo, né? Que é sobre o Burstyn, sobre o Cohen, sobre o McCannell e sobre o John Urry. E vocês têm que me entregar uma síntese, né, sobre o texto da Adriana Psitelli, que é esse exotismo e autenticidade. Relatos de viajantes à procura de sexo. Então eu vou sugerir para vocês leem e para a gente discutir, voltar essa discussão na próxima aula, tá bom? Mas pode falar. Quem quer falar? Só uma dúvida. Essa síntese que você vai passar são as mesmas perguntas que a gente fez da síntese do primeiro texto? Sim, é o mesmo modelo, né? Vocês podem explorar mais o texto. Eu passo o modelo para vocês e vocês vão ler, né, de acordo com o background que vocês têm dessa discussão, ou quantas vezes vocês lerem o texto, né, para explorar mais a discussão. Vocês vão fazer uma discussão do texto a partir da aula, dessa aula expositiva, dessa aula síncrona, né? Mas o modelo é o mesmo. Tá bom, Milena?
mas vocês podem fazer, Tá bom, obrigada. explorar mais aquela síntese, né? Mas quem que ia falar? Quem estava falando antes? Eu ia falar que eu li o texto, mas eu não prestei atenção na pergunta que você tinha feito sobre. Hein, Larissa, você ia falar alguma coisa, Larissa? Ah, é porque eu queria tirar uma dúvida sobre essa autenticidade mesmo, com essa relação entre a mulher, né, e tudo mais, e esse homem europeu. Então, essa autenticidade, tipo assim, por exemplo, na parte ali da mulher que casa e se migra. Essa autenticidade que ocorre entre os dois é mais nessa relação, porque quem quebra da ideia que ele tinha e tudo mais, e aí começa a criar uma relação entre os dois? É que é um fenômeno social complexo, né? Então, de uma interação que é passageira, né, olha como o turismo pode se desdobrar, né? Como que é um fenômeno social complexo. De uma interação superficial e passageira, né? A interação entre um turista e uma moradora local é passageira, uma interação superficial, uma interação que não dura, mas ela pode durar. Ela pode gerar uma relação que tem desdobramentos, né? Que você vai colocar em choque os valores e o background desse turista, né, italiano, europeu, branco, com os valores, o background e a cultura dessa mulher nordestina, negra, com um background distinto, né? Então você tem aí, é mais complexo. Então, de uma interação passageira, superficial e limitada, você tem uma interação duradoura, uma interação que implica em migração, né? Então isso é interessante. Mostra como que o turismo é um espaço social que pode ter desdobramentos, né? Que coloca, que é um fenômeno social complexo, né? Está associado, ele tem interface com outros fenômenos sociais, né? É isso que o texto está chamando a atenção, né? Ok, obrigada. Professor, Pode falar, Vitor. eu ainda, sobre o segundo texto, eu ainda não, quando eu li, eu ainda não consegui entender muito bem o porquê que a autora fala que os homens brancos de países mais ricos, eles procuram necessariamente essas mulheres ela até fala de países de terceiro mundo. Qual que é essa motivação? É por conta que ela fala, né, que lá, geralmente as mulheres dos países europeus, de acordo com os homens, são mais frias e tal, para ter esse tipo de relação. É mais focado nisso ou tem mais outros motivos? Eu não consigo entender. A gente tocou nesse assunto da assimetria de poder, né? Na verdade é o seguinte, existe um choque cultural, né, entre os turistas europeus e a população nativa brasileira, né? Contexto histórico, né? Os valores, a religião, né? Então existe um choque cultural que atrai, né, e que desse choque cultural você cria novas relações, né? É algo dinâmico. E existe também esse imaginário sobre os países em desenvolvimento. Hoje em dia a gente não usa mais o conceito de terceiro mundo. Esse é um conceito dos anos 80, né? Que você tinha o primeiro mundo, os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, né? O segundo mundo, que eram os países do bloco socialista, né? Sob a liderança da antiga União Soviética, e o terceiro mundo, que eram os países não alinhados, né? Ou sob influência desses, do primeiro e do segundo
grupos. Então, hoje em dia, a gente não usa mais essa denominação, a gente usa país em desenvolvimento. Então, a simetria de poder, ela é real e ela é enorme, né? Então, o imaginário que é construído pela indústria do turismo, né, pela propaganda, pelo consumo, né, de que no Brasil as pessoas são mais espontâneas, né, a ideia de que o Brasil é um país de festa, né, esse imaginário é um país mais livre, né, que é como se aqui as regras fossem mais frouxas, não é verdade, né? Aqui é um país extremamente rígido, uma sociedade extremamente rígida, né? Então, a gente não existe mais liberdade aqui, né, do que em outras sociedades. Isso é uma mistificação, né? A prova de que não existe liberdade, um dos indicadores disso é feminicídio, por exemplo, né? Se uma mulher muitas vezes separa, ela sofre uma série de violências até terminar em feminicídio. Então, a violência contra a mulher, o feminicídio, que é uma violência extrema, né, e que todos os dias aparece na imprensa, né, essa violência mostra que aqui não há liberdade, né, como nos países europeus, onde a autonomia da mulher em separar, em mudar de relacionamento, não gera violência como aqui. Né? Então, existe um imaginário de que a sociedade brasileira é uma sociedade pacífica, livre, espontânea. Né? E isso seria manifesto de uma forma mais explícita na sexualidade feminina. Isso não é verdade também. Isso é só uma mistificação. Né? São estereótipos, né, que são construídos. Né? Isso é clichê. Né? Então, por exemplo, a mulher aqui não tem autonomia sobre corpo. Né? Então, um indicador disso seria o aborto, por exemplo. Né? Nos países europeus, o aborto é permitido, né, para mulheres acima de 16 anos. Né? Claro que ele é controlado pelo Estado, né? Pelo serviço de saúde. Mas isso implica uma autonomia enorme da mulher. E aqui no Brasil isso não é permitido. Né? Aqui no Brasil, o aborto ele é controlado pela polícia, pelo sistema de justiça. Né? Não é uma questão de saúde pública, como é na Europa. Né? Então, na verdade, essa mistificação de que o Brasil é uma sociedade alegre, espontânea, livre, na verdade ela não encontra respaldo na realidade. Né? Na verdade, as mulheres europeias têm muito mais autonomia do que as mulheres brasileiras, em termos de sexualidade, de controle da reprodução, por exemplo, né? Controle, autonomia em relação ao aborto, né? A reprodução, etc. Então é curioso como que o imaginário ele explica a realidade brasileira de uma forma que ela não é. Né? Que o nível de violência contra a mulher é infinitamente superior ao nível de violência na Europa. Né? Lá na Europa é muito mais seguro ser uma mulher europeia do que ser uma mulher brasileira. Né? Aqui tem, né, todo tipo de violência, né? O feminicídio é muito alto. Vocês entenderam? Como que o imaginário, ele na verdade, ele trabalha com um rol de estereótipos muito pobre, né, muito superficial sobre uma sociedade. Né? E o interessante do texto da Adriana Pistelli é que os turistas vão ter interações reais, concretas, né? E vão quebrar esse imaginário. Né? Vão ver que a mulher brasileira não é dócil, não é um objeto, né? Não é subserviente como esse imaginário entende. Né? Que ela quer mobilidade, que ela quer status, que ela quer ter uma relação, né, os valores, ela busca sair dos valores da sociedade que ela vive, né, que coloca ela numa situação de pouco acesso a status, a poder, né, e quer ter status, quer ter poder, e para isso ela entende que na Europa a sociedade, o ambiente, né, é mais viável, né, um meio para acessar esse status, né, que aqui é muito difícil. Né? O que vocês acham dessa discussão?
Professor, eu tenho uma dúvida referente ao exotismo mesmo, quando você fala da interação concreta, né, e como que ela vem se desmembrando. Aí você fala em relação ao casamento. Dentro disso, como que é feita tais relações? Eu não entendi como que é. As interações acontecem ao longo do tempo, né? As pessoas vêm para o Brasil, ficam e começam a interagir. Aí a gente tem que ler o texto para ver como que ela vai descrever para a gente essas interações, né? As pessoas começam a namorar e aí depois elas criam um relacionamento. Aí o turista volta para a Europa, depois volta para a cidade, eles continuam tendo esse relacionamento até que ela muda para a Europa, né? Claro que isso não acontece com todos os relacionamentos, mas tem uma pesquisa que ela acompanha, um grupo de mulheres que mudou, casou e foi viver na Itália, né? E aí, gente, então é interessante problematizar como que um fenômeno social, como o turismo, que é um fenômeno social passageiro, superficial, né, que as interações são necessariamente passageiras, superficiais, como que ela pode estar associado com interações sociais duradouras, né, complexas, né, que envolvem indivíduos de culturas distintas, né, e que tem que lidar com esse imaginário, né, de que o europeu é um sujeito frio, um sujeito que não é espontâneo, um sujeito que não tem autonomia, que não tem liberdade, né, não, né, e aí você vai descobrir que é o contrário, né, que existe mais liberdade lá do que aqui, de que as relações aqui são muito rígidas, né, que existe uma relação muito moral, existe muito moralismo, né, em relação ao corpo feminino, em relação à reprodução. Então é interessante isso. Então, gente, eu queria ouvir os alunos que falam um pouco, né? Cadê a Luana? Luana, Luísa Correia, a Ana Luísa. Oi. Eu queria ouvir vocês em relação a essa discussão, em relação ao texto, né? Pode falar. No texto também fala que ele tem a sensação de autenticidade porque eles são os únicos estrangeiros no meio dos nativos. A autenticidade acontece por quê? Repete, por favor. No texto fala que acontece porque eles são os únicos estrangeiros no meio dos nativos. Sim. Essa interação, ela vai gerar troca cultural, né? Vai gerar troca entre pessoas que têm um background, que vem de contextos muito diferentes, né? Então o fato de você ser estrangeiro nesses locais realmente chama atenção, né? É um motivo é uma interação que vai mobilizar as pessoas, né? Agora, em relação ao texto 1, né, aos outros autores, vocês conseguem fazer essa diferenciação clara? Qual que é a contribuição, eu queria ouvir vocês agora, qual que é a contribuição do Burstyn para a discussão sobre não autenticidade, sobre a padronização do turismo de massa? Né? Qual que é a contribuição do McKennell? Qual que é a contribuição do McKennell para a autenticidade? Né? Qual que é a contribuição do Cohen para essa discussão, né? E do Urey? Está claro para vocês? Vocês têm dúvidas? Eu queria ouvir vocês, para a gente aproveitar esse tempo, para a gente explorar os conceitos, né, e os autores que vêm nos textos. Qual que é a contribuição do Cohen, do Eric Cohen, para a discussão sobre autenticidade? Vocês têm ideia? Está claro para vocês? Quando a gente estava discutindo o texto 1, eu estava pensando sobre, tipo assim, como relacionar isso com esse texto 2. Se esse tipo de turismo que estava no texto 2 era autêntico ou não. E aí até agora também estou pensando nisso, porque como que, achei interessante como que isso, meio que, essa autenticidade, ela vai mudando, como se fosse tipo, um processo mesmo, né? Que inicialmente eles tinham aquele objetivo, o objetivo não era ter a interação em si, de mergulhar nessa cultura e tal. E aí depois teve os exemplos
depois gerava casamento, que as mulheres iam morar na Itália. E tinha até uma parte no texto 2 que a autora está entrevistando um desses turistas, e aí ele conta uma história que ele estava com uma menina, e aí eles estavam nesse lugar lá, só que aí o lugar que ela leva ele é tipo uma festa de aniversário. E aí ele fica lá sem poder falar nada, né? Porque tem a questão da barreira do idioma. E aí eu achei isso interessante. E em relação qual que é a contribuição do Cohen para a discussão sobre a autenticidade? Vocês têm ideia? Está claro a contribuição do Burstyn e do McKennell? É isso que eu quero ouvir de vocês. Eu estou falando do texto 1, que traz esses 4 autores. O do Curran, eu acho que a experiência turística gira em torno da novidade e da diferença, e que é mediado pelo choque cultural de quem viaja. Isso. O Eric Cohen, ele faz uma escala, né, de familiaridade, né, mais padronizado, e estranheza. Quanto mais familiar, mais padronizado. Quanto maior a estranheza, menos padronizado. Né? Então ele está interessado muito nos meios de viagem, né? Como que o sujeito viaja. Né? Então, se ele tem uma viagem muito organizada, por agência, com roteiros rígidos, ele vai ter uma experiência mais familiar. Ou se ele tem autonomia, né? Ele vai ter uma experiência mais autêntica, né? Assim, então ele faz essa escala. E né, dentro dessa escala, dentro dessa gradação, a gente pode classificar as experiências dos turistas. Né? Então, ele apresenta essa escala para a gente. Né? Então, ele não tem uma posição tão rígida quanto a do Burstyn, que entende que o turismo de massa, na verdade, ele acaba com o viajante, acaba com a viagem, né? E aí que os turistas só vão ter acesso a serviço, entretenimento, né? E ele entende que, na verdade, o turista, ao longo da sua trajetória de vida, ele vai tendo experiências distintas, que vão variar dentro dessa escala, né? Estranhamento e familiaridade. Né? Então, é interessante a contribuição dele. Né? Aí ele faz essa tipologia, né? Do turista massificado, do turista massificado individual, do turista explorador e do turista vagueante. Né? Vagueante é esse cara que tem completa autonomia. Né? O que mais, gente? Eu quero ouvir vocês em relação à aula, ao material da aula que eu disponibilizei para vocês, né? Quais as dúvidas que vocês têm. Eu vou passar aqui o PowerPoint para a gente ir avançando aqui. Então, eu deixei no slide, né, que é muito interessante como que essa questão da autenticidade afeta a população local. Né, como que a população local, os nativos, né, os moradores, veem os turistas. Então, isso é um ponto interessante. Isso vai aparecer muito na discussão sobre turismofobia. Quando a gente for fazer, o próximo tema da disciplina é turismofobia. É a aula do dia 18 de janeiro. Né? Então, na aula do dia 18 de janeiro, a gente vai discutir como que a inexistência de interação, né, como que ela vai gerar conflitos entre turistas e a população nativa. Né? Então, como que a população nativa, como que a população local que é visitada, como que ela vê os turistas.
né, como sujeitos que não estão interessados na sua cultura. Então, a questão da autenticidade, ela possibilita para a gente mensurar o nível de afastamento entre turistas e a cultura local. Então, isso é interessante para o próximo tema que a gente vai investigar, que é o tema da turismofobia. Então, à medida que a interação, à medida que a experiência turística se esgota nos serviços, né, se esgota no acesso a serviços e na interação só com os trabalhadores da cadeia turística, né, que é uma experiência alienada do contexto, alienada do território, alienada da população local, isso gera isso aumenta o ressentimento, aumenta o afastamento e o conflito entre os grupos de turistas, né, e a população local. Então a população local passa a entender esse turista como um turista predador, aquele que vai predar o seu território, a sua cultura, ou seja, que ele está interessado só em fast food, só em souvenir, só em cartão postal, que ele vai deixar lixo, que ele vai poluir, que ele vai ter ele tem uma indiferença, né? O morador passa a entender o turista como indiferente à sua cultura, indiferente aos seus valores. Então vê o turista como um predador, né? Como um consumidor, alienado, né? Como meramente um consumidor, um devorador, né? Aquele cara que vai lá para tirar foto, comprar fast food, comprar souvenir e ir embora, e deixar lixo. Então, a questão da autenticidade também vai dizer para a gente dessa polarização, né? Desse conflito do imaginário do morador vai ter sobre o turista. Vai ser permeado por preconceito, né? Por estereótipo. Né? Então isso vai aparecer, essa inexistência de interação e de troca cultural vai ser a causa da turismofobia, uma das causas da turismofobia, né? Desse preconceito que os turistas têm, do preconceito que os moradores têm contra os turistas. Isso é interessante também a gente pensar, né? Ou seja, é fundamental para essa noção da autenticidade ouvir e fazer pesquisa, né? Levantar dados com a população local. Como que a população local vê os turistas? Né? Se a população local entende que há uma interação, entende que há ou não interação, há ou não troca cultural. Né? Então isso é interessante. Ou seja, todos os atores sociais têm que ser pesquisados. Né? A gente tem que entender como que o turista se apropria do território ou não, como que o morador se o morador interage com o turista ou não, como que a indústria turística, se ela coloca o turista na bolha ou se ela afasta esse turista do território, da população local, né? Como que a política pública, né? A política pública, a Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria Estadual de Turismo, como que ela interfere nessa dinâmica do turismo, né? Se ela reforça a bolha, o isolamento, turista, cultura, população local, né? Ou se ela é capaz de aproximar, se a política pública é capaz de interferir para alterar essa dinâmica. Então, no caso das cidades europeias, a exigência e a cobrança sobre as políticas públicas é muito maior do que aqui. Aqui a política pública no Brasil ela é muito focada no desenvolvimento do turismo. Ela quer ter mais voo, ter mais linha de ônibus, ter mais hotéis, ela incentiva o desenvolvimento do turismo. Claro que é fundamental, mas ela não está interessada em mediar, como na Europa, né? Como nessas cidades europeias, que tem muito conflito, tem a turismofobia. A política pública ela tem que mediar essa relação entre turistas e a população local. Né? Isso é interessante. Ela tem que diminuir os apartamentos que vão ser colocados para locação, né? Airbnb. Ela tem que interferir na cadeia do turismo,
né, na cadeia econômica do turismo. Aqui não, aqui a gente vive num contexto de apoio, de desenvolvimento do turismo. Lá na Europa não, lá na Europa os conflitos entre a população local e os turistas chegaram a um ponto em que exige uma intervenção do poder público, das políticas públicas, né? Então, o caso aqui no Brasil, que é muito pesquisado, é o caso de Fernando de Noronha, onde as políticas públicas são muito restritivas em relação ao turismo, né? Com objetivos ambientais, claro, né? Os objetivos são relevantes. Mas acaba que transforma esse tipo de turismo em um turismo elitizado, né? Afasta os turistas de Fernando de Noronha, né? Claro, é muito caro. Então, no caso de Fernando de Noronha, há uma participação grande da política pública em mediar o impacto dos turistas e do turismo no território, na população que vive naquele território, né? Mas, de uma forma geral, no Brasil não. De uma forma geral, o papel das políticas públicas no turismo é muito tímido, né? O que vocês acham disso? Eu ouvi vocês em relação à política pública, né? Como que ela pode interferir na dinâmica do turismo e como que os conflitos entre população local e turistas podem desembocar, né, em turismofobia ou em conflitos mais complexos, né? O que vocês acham? Professor, Pode falar, é Priscila. uma relação bem... Sim, eu percebo que é uma relação bem complexa do nativo com o turista. Por quê? Ao mesmo tempo que vai ter essa visão de conflito, de repente eles se sentirem invadidos, né? Igual você colocou aí, também tem essa relação de uma dependência econômica, porque o mesmo turista que de repente ele vai se sentir, o mesmo nativo que vai se sentir invadido, é o nativo que também participa dessa cadeia econômica no sentido que é favorecido, né? Por essa movimentação econômica, no sentido de produzir artefatos de vendas, né, de ter uma dependência econômica desse viajante ou desse turista que transita ali na sua cidade. Eu acho que me lembra um pouco o exemplo, é igual o pessoal que trabalha nas cidades onde a Vale está presente, né? Tem essa crítica toda à empresa e tal, mas ao mesmo tempo já tem uma relação econômica de dependência com essa mesma empresa que é criticada. Não sei se eu me fiz entender. Sim, você Aí tem eu acho que é razão. uma relação bem híbrida e bem complexa. Você tem razão. É o que a indústria, os textos, a literatura econômica do turismo, né? Existe todo um ramo da economia que estuda o turismo, né? Que chama o termo é como se aquela cidade só produzisse um bem, né? É uma dependência tão forte que esses territórios, né, normalmente são cidades litorâneas, tem um turismo, que é uma... Quando a gente tem uma produção, monocultura, isso. Como o Brasil já teve a economia brasileira, ao longo dos seus ciclos econômicos, já foi definida como uma economia de monocultura, né, uma economia centrada só no produto. Né? Ou seja, todo o investimento produtivo era no açúcar, depois no café, no ouro, depois no açúcar, depois no café, depois no minério de ferro, aqui em Minas. Então é uma economia que não diversifica, que é muito dependente, como você chamou a atenção, Ana Luísa. Então, essa monocultura do turismo, né, gera um impacto enorme na arrecadação, na economia das cidades. Né? Então, um dos principais impactos da pandemia, né, que a gente está vivendo, da Covid-19, um dos principais impactos do isolamento social gerado pela pandemia é o colapso econômico das cidades que dependem, das cidades turísticas, que dependem do turismo, né? Então, essa falta de diversidade econômica dessas cidades turísticas é um problema gigantesco. Né? Tanto é que várias cidades paulistas, vocês viram aí agora na imprensa, o Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde estadual decretou área vermelha, né, estágio vermelho. Então, só poderia funcionar serviços essenciais.
isso gera um impacto enorme na vida econômica, né? Gera desemprego, isso gera perda de renda de toda a economia numa cidade. Então, agora, no Natal, Ano Novo, foi decretado esse estágio vermelho e muitas cidades litorâneas de São Paulo não respeitaram, porque havia uma pressão muito grande, né, e é uma pressão legítima, né, dos setores do turismo, né, hotéis, as cadeias, né, de hotel, alimentação, museus, tudo que você imaginar, todos os equipamentos culturais que dependem dos turistas. E os turistas viajaram, né, as pessoas saíram de casa em São Paulo, foram para cidades turísticas litorâneas e o comércio funcionou. Toda a economia funcionou, porque ela depende, a economia privada e a arrecadação pública depende do turismo, né? Você tem razão. É uma relação de monocultura, né? Que é muito complexa, né? Pode falar. Uhum. Pode falar, Priscila. Não, só isso mesmo. Eu só queria pontuar essa questão, porque é uma relação dupla, né? Do turismo com os nativos e vice-versa. Sem dúvida. Agora a gente está vivendo um momento excepcional, né? Um momento assim de suspensão da realidade. Então esses bloqueios, né? Essas barreiras sanitárias colocaram as cidades completamente mortas, né? Os locais turísticos estão parados, estão mortos, né? Então isso tem um impacto gigantesco. Mas normalmente no período anterior, né? E a gente vai voltar para esse período de normalidade daqui a pouco, com a vacina, né, etc. As cidades são muito afetadas pela saturação turística. O problema comum, o problema normal é a saturação turística. Agora a gente está vendo um período de inexistência de fluxo turístico, né, de suspensão, de queda imensa, né, do fluxo turístico. Mas o problema da saturação turística um dos problemas é como que os moradores percebem, né, o fluxo turístico, que é gigantesco, né, e que acaba gerando uma série de problemas para a população local, né? Então esse caso, a autenticidade... Pode falar. Ah, não, eu só queria adicionar um exemplo do que a Priscila relacionou. É porque eu tinha lido em alguma rede social e era vários posts das pessoas reclamando de turistas que vão para essas cidades litorâneas, né, onde eles moram, e acabam meio que destruindo tudo, mas infelizmente eles dependiam deles, né, porque era como eles ganhavam o pão, assim, né, por assim dizer. Era só um acréscimo. Sim, mas a população local não pode ficar à mercê do fluxo turístico, não pode ficar à mercê da cadeia, né, econômica do turismo. Para isso existem as políticas públicas, para isso existe uma Secretaria de Meio Ambiente, uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Turismo, uma Secretaria Municipal, uma Secretaria Estadual, um Ministério. Então a gente tem... O turismo é tão importante na economia, os impactos do turismo são tão importantes no meio ambiente, no transporte público, no deslocamento, na alimentação, né, e etc., que existem políticas públicas focadas nisso. Então as pessoas não podem... Né, no Brasil, a interferência das políticas públicas do turismo é muito tímida, muitas vezes muito amadora, né? Você vai nos municípios mineiros, né? Então você não tem uma gestão, né, de fluxo, uma gestão para melhorar o atendimento ao turista, mas melhorar o atendimento à população também, né? Então existe uma ideia de que se você beneficia o turismo, você está beneficiando automaticamente a população. Isso não é verdade. Não é verdade porque o território que concentra o fluxo turístico numa cidade é muito minúsculo, muito pequeno. Então, na verdade, quando você investe nos turistas, em equipamentos culturais, no território para beneficiar os turistas, né, a área turística, você não beneficia a população da cidade, né? Então, você vê isso em Belo Horizonte, você vê isso no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, o investimento privado e público, né, que gera
uma concentração de riqueza nos mesmos territórios. Então você tem um fenômeno de concentra o investimento público e privado, ou seja, a prefeitura, o governo do Estado e as empresas privadas estão sempre investindo na Praça da Liberdade, estão sempre investindo na Savassi, estão sempre investindo nos mesmos territórios que os turistas frequentam. São pouquíssimos, esses territórios não representam a cidade. Então você tem um processo de concentração de investimento público e privado, né, que beneficia os turistas, né, isso acontece no Rio, acontece nas cidades nordestinas, né, nas cidades litorâneas do Nordeste, acontece em Belo Horizonte também, e você não descentraliza esse recurso no território. Né? Então, a gestão das políticas públicas é muito... ela acaba reproduzindo a lógica do investimento privado. Ela não tem uma mediação, né, para beneficiar outros territórios, para beneficiar a população local. Né? Então, isso é muito criticado. Né? E na Europa já é diferente isso. Na Europa, das cidades europeias, Barcelona, etc., existe muita pressão da sociedade civil para que as políticas públicas sejam mais focadas no bem-estar da população, menos focadas na propaganda, incentivos para a cadeia econômica do turismo. Né? Aqui a gente tem ainda uma concepção muito antiquada das políticas públicas, né? Que devem sempre apoiar o mercado turístico, sempre apoiar a cadeia econômica do turismo, né? Não mediar essa relação entre os turistas e a população local. Né? Tem, gente, mais algum ponto que vocês querem discutir? Querem chamar a atenção? Hein, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Vou perguntar aqui. Ana Luísa, você tem alguma dúvida? Algum ponto que você quer discutir, esclarecer? Na verdade, era uma questão do texto 1, que eu tinha visto, que eu até notei que eu não entendi muito bem. Fala sobre uma questão de pós-turista, que é um fim do capitalismo organizado. Eu não entendi muito bem isso. Na verdade, a gente vai ver essa discussão, Ana Luísa, quando a gente for discutir o turismo urbano. O turismo urbano não é que o capitalismo acaba, né? No turismo urbano a gente tem uma inversão. O turismo urbano é o oposto do turismo de massa. O investimento acontece nos territórios para beneficiar o morador. Então, é um antiturismo. Então, o turista vai se beneficiar dos investimentos que acontecem no território do morador. Ao contrário. Então, é essa discussão que a gente vai ter. Mas é mais para frente. Então, é aí que as políticas públicas entram para privilegiar os territórios, os espaços que o morador da cidade deve se apropriar. Então, o morador de Neves deve se apropriar de Justinópolis, de Neves, de Santa Luzia, de Contagem, de Betim, deve se apropriar dos equipamentos culturais de Belo Horizonte. Então, você tem que... O foco aqui é o morador, não é o turista. Tá bom? Mas a gente vai ver essa discussão mais pra frente. Tá bom, obrigada. Ok? Giovana Ferrari, alguma dúvida? Algum ponto que você quer discutir, quer esclarecer? Não, eu acho que eu já tirei toda a dúvida já antes. Você leu o texto da Adriana Psitelli? Se eu li, eu li. Então tá bom. Então traz mais questões para a próxima aula, tá bom? Lara, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tinha uma dúvida sobre o pensamento do McKenna, mas aí quando o senhor falou eu entendi. Ok. Então traz dúvidas sobre o segundo texto, tá bom? Porque o primeiro texto, ele traz os conceitos que a gente tem que entender. O trabalho final e para essa discussão sobre a autenticidade. Traz os conceitos de pseudo-evento, de bolha, de autenticidade encenada, a escala do Cohen. Né? Então, o segundo texto aplica essa discussão num caso concreto. Né? O caso concreto que a autora escolheu foi o turismo sexual.
Então o segundo texto é mais interessante para a gente quebrar a cabeça com esses conceitos, né? Para a gente ver como que a interação concreta é complexa. Tá bom? Larissa agora. Larissa. São duas Larissas, né? Larissa Prado e a Larissa... Vocês têm dúvidas, questões, vocês querem desenvolver? Professor, eu vou ler o texto sobre o turismo sexual que eu não li, né? Então eu não posso comentar sobre ele. Eu vou ler para trazer questões na próxima aula. E o primeiro texto, eu creio que não tem mais questões sobre ele, não. Ok. Sim, eu também. As minhas questões eu já tirei, as minhas dúvidas. Ok, tá joia. Luísa Correia. Luísa Fonseca. Cadê as Luísas? Eu tenho, não é bem uma pergunta, mas é mais um link com a aula passada, que quando a gente estava conversando sobre turismo de massa, a gente comentou sobre o fato de ir para Porto Seguro e conhecer lá a Coroa Vermelha, onde ficam os índios e tudo. Aí, nesse PowerPoint que você colocou aqui, tá falando que os nativos tornam-se imitadores honestos de si mesmos. E a gente a gente ficou comentando sobre o fato da gente não sentir que eles estão praticando realmente a cultura deles ali. A gente não sente, eu acho que tinha mais 4 ou 5 pessoas na aula, a gente não estava sentindo que era realmente a cultura deles. A gente estava sentindo que era uma forma de ganhar dinheiro com os turistas, só isso. Eles não estavam praticando o que eles praticariam normalmente. Então, isso acaba entrando nessa frase do Bursting, isso. Ou é só... Isso dá para linkar um com o outro, não dá? Sim, essa discussão é interessante porque a gente pode contrapor Bursting e McKenna. O Bursting vai falar assim, olha, essa bolha turística transforma os nativos em representações, né? Então, eles estão representando de uma forma superficial e artificial a cultura local, né? Então, o Bursting, o turismo de massa, vai transformar a cultura local num produto raso, artificial, não autêntico, né? E o McKenna vai falar, não, o turista reconhece que aquilo é uma autenticidade encenada, né? E o turista sabe que ele pode ter contato, pode ter interação e troca cultural com a população daquele território, mas ele sabe que ele tem que ir além disso. E para ele ir além disso, ele vai ter que ficar mais tempo naquele território, vai ter que ter mais recursos, ou seja, o turista sabe que aquilo é uma interação superficial, mas que ele pode romper isso. Então, a diferença do Bursting e do McKenna em relação ao seu exemplo é essa. Então, você pode concordar com o Bursting e falar assim, sim, né, a baiana lá de Salvador, ela é uma representação grosseira, artificial, inautêntica, né, da cultura afro-brasileira, da religiosidade. Assim, aquilo é um marketing mal feito, uma publicidade mal feita. Né, e falar, olha, acaba que o turista se contenta com isso, o turista está tão na bolha, quando ele tira uma foto com a baiana, ele acha que ele está tendo contato com o território, com a cultura local daquele território. Né? E aquilo para ele é suficiente, do que ser alienado. Né? Essa é a visão do Bursting. O McKenna vai falar que não. O turista sabe que aquela baiana é uma representação artificial mal feita, grosseira, da religiosidade, da música, da arte, da cultura local. E então, isso é interessante, porque aí a gente vai ter essa contraposição entre os dois autores, né, com o mesmo exemplo. Né? Entendeu, Luísa? Eu entendi, muito obrigada. Nada. Milena, alguma dúvida, alguma questão? Você quer explorar mais na aula? Ou a gente retoma na próxima aula? Não, tá tudo certo. Ok. Nívia. Amigo, tá tudo certo, eu tô entendendo.
Ok. Norma. Com relação ao segundo texto, né? Agora parece que a minha noção está um pouco melhor. Tem algumas coisas assim, quando acontecem esses relacionamentos entre europeus e brasileiros, né? Alguns europeus vêm para o Brasil e com questão de estabelecer aqui, porque tem interesse em ficar num clima mais tropical, já tiveram uma vida na Europa, já foram casados, já tiveram filhos, mas vêm se estabelecendo no Brasil e às vezes acabam tendo um novo relacionamento aqui, né? E algumas vezes voltam para lá. E também acontece das brasileiras, né, que em geral são brasileiras, mas não são só apenas brasileiras. Os brasileiros também saem daqui e por algum relacionamento acabam indo para outro país, eles se despem de alguns preconceitos que eles teriam aqui para exercer algumas funções, né, que lá fora são rentáveis, mas que aqui são consideradas menores, né? Então isso também influencia nessa questão. Um estudo concreto, né, mostra que a realidade é complexa, de que a interação entre turistas europeus e mulheres brasileiras, moradoras nativas, né, vai abrir novos mundos, vai quebrar preconceito, né? Então é mais complexo do que dizer que é só uma relação de assimetria, é só uma relação de exploração, né, do homem branco europeu com mulher negra brasileira, né? Então, o que essa antropóloga está investigando é isso, que as interações são complexas, né? Que começa com o imaginário, né, com o estereótipo, né, sobre a sexualidade da mulher, sobre a cultura brasileira, que é de festa, muito espontânea, muita liberdade. Depois se descobre que não, que é mais complexo do que isso. Esses estereótipos vão abaixo, né? Então isso é interessante, que uma pesquisa antropológica possibilita ver a complexidade dessa interação, né, que é uma pesquisa de longo prazo. Você não vai lá e entrevista uma vez. Você não vai lá e faz um questionário, né? A pesquisa antropológica acompanha essas interações ao longo de meses e anos. Então essa antropóloga, Adriana Pistelli, acompanha o mesmo grupo de mulheres durante anos, né? Então é uma pesquisa muito rica, né? Porque uma pesquisa longitudinal. Bem complexa. É longitudinal, que ela dura muitos anos, né? Tem outras pesquisas, tem pesquisas que são pontuais. Você vai lá, faz entrevista, vai lá e aplica um questionário, né? Manda um questionário pelo Facebook, né? Priscila, alguma questão, alguma dúvida sobre o texto, sobre a aula? Não. Tudo tranquilo, professor. Obrigada. Ok. Vitor e Wagner, alguma questão, alguma dúvida? Para mim ficou bem claro. Eu vou fazer a leitura, né, do segundo texto e eu trago minhas dúvidas para a próxima aula. Ok. Então, ok. Eu espero, então, na próxima aula que vocês me enviem por e-mail, né, a síntese, os 3 trabalhos avaliativos, síntese da aula, síntese do texto 1 e síntese do texto 2. E aí, a próxima aula, a gente volta a discutir essas questões, né, fazendo um link com a aula passada do turismo de massa e fazendo um link com a próxima aula, que é a aula sobre turismofobia. Né, como que o turismo de massa e a discussão sobre a autenticidade vão desembocar na turismofobia no caso das cidades europeias. Tá bom? Ok? Aí o prazo é até o dia 10, né, professor? Isso, mas se alguém precisar de mais prazo, pode me mandar um e-mail, que eu aceito depois também, né? O combinado com a turma é o envio até o dia 10, né? Um dia antes da aula. Que é a nossa próxima aula, o dia 11 de janeiro. Mas se alguém precisar de prazo, né? Porque fez muitas disciplinas, ou porque está apertado, ou porque chegou na disciplina agora, né? Como o caso do Wagner, pode me pedir sem problema, tá bom? A gente vai tirando dúvidas e conversando no grupo do WhatsApp e conversando por e-mail. Ok? Então, podemos encerrar então? Sim. Então tá bom. Então, excelente semana para vocês e a gente vai conversando por e-mail ou no WhatsApp, tá bom?
Ok. Então, um abraço, então. Excelente semana. Ok. Excelente semana para Boa semana. vocês. Um abraço, então, Boa gente. semana para você também. Um ótimo início de ano. Também. Tchau, Obrigado. professor. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.